Olá, quarto setorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi e hoje a gente vai falar sobre Sintonia, nova série nacional da Netflix com o Condzilla. A série conta a história de três amigos que vivem em uma favela, uma comunidade de São Paulo, explorando todos os perrengues, as lutas diárias e as vitórias que eles têm pelo caminho. Se você ainda não assistiu essa série, eu recomendo demais que você faça isso, porque na minha opinião é uma das melhores séries nacionais que saiu nos últimos tempos. É uma série bem rapidinha, tem só 6 episódios com 40 minutos cada um, então vale muito a pena. Como sempre, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, e se você não me segue lá no Instagram do Quarto Setor, faça isso e deixa um comentário com a hashtag eu vim do YouTube, que aí eu vou sair fuçando o perfil de vocês. Como começar a explicar Sintonia? Sintonia é uma das séries mais honestas e mais realistas que saiu nos últimos tempos, porque ela não conta a história de uma pessoa especial com a qual aconteceu uma coisa interessante. Ela conta a história de três jovens da comunidade que são histórias que acontecem todos os dias no Brasil. A gente tem o Nando, o Doni e a Rita como protagonistas dessa série, e eles são amigos desde criança, só que a gente acompanha como que a vida de cada um deles tem seus próprios jeitos, seus próprios esquemas, e cada um vai lidando com essas situações da sua própria maneira, só que eles estão sempre ali juntos pro que der e vier. O Nando vai pelo caminho do crime, e a representação dele faz a gente compreender como que é quase impossível para alguém, no lugar dele, sair daquela situação. A construção das cenas, os diálogos, a atuação dos atores, tudo tá muito impecável. Você sente que você tá lá dentro, você consegue sentir a adrenalina das cenas. E melhor do que isso, eles conseguem fazer você se colocar no papel daquele personagem. E uma coisa interessante que eu tenho certeza que todo mundo que não é de São Paulo percebeu, é como que a linguagem da comunidade é praticamente um idioma próprio. A gente leva um tempo para quem não tá acostumado a entender o que eles estão falando. Eu vi algumas pessoas criticando na internet falando que ninguém fala tanta gíria dessa forma, mas cara, se você não é da comunidade, eu não sou da comunidade, então a gente não tem nada que falar quanto a isso. É muito interessante a gente ver essa representação que a gente não vê nas mídias, porque todas as vezes que a gente ouve esse sotaque, a gente ouve essas gírias sendo utilizadas, é quase sempre no núcleo de crime dentro das novelas. Então, Sintonia vem para poder mostrar que existem outras facetas para a comunidade. A gente vê a questão religiosa, a gente vê a questão da música e a gente também vê a questão do crime, mas não é somente ela. A Rita, por outro lado, tá sozinha no mundo, porque o seu pai foi embora e a sua mãe faleceu. Então, para ela conseguir gerar renda, ela meio que trabalha como ambulante, vendendo alguns produtos, que é uma situação bem perigosa, porque a polícia tá sempre de olho. O caminho dela é um dos mais interessantes, porque ela é uma garota de garra e força que vê na igreja uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Porém, ela vai sendo levada para dentro desse mundo religioso brasileiro, que é completamente diferente dos que a gente vê em séries e filmes estrangeiros. O brasileiro tem uma relação com a fé que é única na sua experiência, principalmente a fé nas comunidades. Porque a fé nas comunidades, como é retratada em Sintonia, mostra que quanto mais pobre a pessoa é, mais ela oferece, porque a religião tá ali para poder acolher, para dar uma sensação de livramento, para dar uma sensação de pertencimento. E isso é muito louco, porque ao mesmo tempo eles estão lucrando horrores por trás disso tudo. Então, essa é uma das construções que eu tô mais interessado em ver nas próximas temporadas, que, por favor, Netflix, renova essa série. Por fim, temos o Donizete, que é a representação do playboy da comunidade. Ele tem os dois pais vivos e a família dele meio que tem uma renda fixa. Então, comparado aos outros protagonistas, ele é o que tem a vida mais fácil, com menos problemas, e isso também possibilita ele a sonhar mais alto, e por isso ele é quem tem o sonho de se tornar cantor de funk. Essa construção de mostrar que como que o seu ambiente, a forma como você cresce, a sua renda e tudo mais, possibilita você sonhar mais alto, é uma das coisas mais interessantes e intrigantes dessa série também. O grande conflito dele é que os pais dele são religiosos, então isso vai contra o seu sonho de se tornar cantor de funk. E aí acontece um incidente, que eu não vou falar qual é, porque eu não quero dar muitos spoilers, mas isso faz ele ter que tomar uma decisão de qual rumo ele quer seguir na vida. Pra finalizar então essa parte de roteiro, eu devo dizer que os diálogos, a atuação, o roteiro em geral dessa série é um dos melhores nacionais dos últimos tempos, na minha opinião. Eu acho que eles têm uma forma realista e bem crua de mostrar coisas que pra quem tá fora desse mundo não conseguiria compreender realmente. Os esquemas, as conexões, as relações mais próximas e mais públicas que existem dentro da comunidade. A forma como não dá pra parar, não dá pra sair, e você tem que estar sempre olhando pra frente, mirando o futuro. A corrupção, o crime, a religião,
É uma série muito brasileira. E tudo isso foi muito bem dividido entre esses 3 personagens principais, que podem representar o crime, a religião e a festa, quase como pilares da comunidade. E como o próprio criador da série disse, a gente tem que torcer para que no futuro essa série seja apenas um retrato de algo que passou, de algo que a gente já evoluiu. Sendo uma parceria com Condzilla, não dava pra gente esperar menos do que uma direção e uma montagem incrível. E é exatamente isso que a gente tem. Eu não tô querendo puxar saco, mas realmente tá muito bom, muito melhor do que muitas novelas que estão passando por aí na Globo atualmente. Eu acho que eles têm essa visão macro e micro da comunidade que criaram uma dinâmica muito louca. Porque quando você olha a visão macro, você tá vendo a comunidade, você tá vendo aquela conglomeração, sabe? As casas muito coladas umas com as outras, as vielas, as escadas, tudo está muito conectado. E aí, quando você passa por uma visão micro, você percebe um reflexo dessa mesma construção. Todo mundo meio que se conhece. Se as pessoas não se conhecem, elas conhecem alguém que conhece, sabe? Todo mundo tem uma relação entre as pessoas. A pessoa chega para outra e pergunta: ah, você viu a Cacau por aí? Todo mundo sabe quem é a Cacau. E isso é uma coisa muito louca, porque mostra esse contraste da sociedade da comunidade paralela à sociedade da grande capital. É quase como um mundo paralelo, realmente. Além disso, a gente também tem planos mais próximos, mais artísticos, digamos assim, em que a gente tem um desfoque, tem um close, tem umas coisas para poder passar a tensão, passar a adrenalina, e eles conseguem fazer isso muito bem. Não tem nada que eu possa criticar nesse quesito. É uma montagem e uma direção que passam a mensagem necessária e às vezes até abrem umas discussões extremamente pertinentes para o momento de agora. Eu não sei quanto que foi o orçamento dessa série, mas eu devo dizer que valeu cada centavo, porque em questão de arte estava tudo muito condizente, desde os figurinos, as locações, que eram locais reais que existem, até os objetos de cena. Não é uma série com uma arte artística, tipo Euforia lá da HBO, que tem uma poesia visual, mas a gente percebe que teve um planejamento, a gente consegue perceber que a paleta de cores teve os tons de azul, de amarelo, a gente consegue perceber também que a fotografia e a ambientação mexe muito com essa questão de iluminação, pra gente criar uma atmosfera mais densa em cenas mais pesadas e uma atmosfera mais aberta em cenas mais leves. Então eles mexem com a saturação, mexem com o contraste, tem uma arte dentro disso, mas o foco tá sempre na ação, que é o ponto principal da série. A trilha sonora, eu nem preciso dizer muito, mas se tratando de Condzilla, também ficou incrível, principalmente vendo uma série nacional da Netflix com uma trilha sonora de funk. Como fazer uma conclusão de uma série que eu puxei o saco em todos os quesitos? A questão pra mim de Sintonia é que ela é uma série completamente brasileira. Tem uma visão e tem uma voz brasileira. A gente não tem uma história que pode ser passada em qualquer país, que é uma história de alguém que chega num vilarejo e tem alguém especial. Isso é algo que pode acontecer em qualquer lugar. Agora, Sintonia é a história da comunidade de São Paulo. É a história da fé dentro das comunidades brasileiras. É a história do crime brasileiro e a história da música, do funk brasileiro. Então, em todos os aspectos, é uma série nacional. E por isso que eu tô elogiando tanto assim. Porque realmente foi muito bem construída, tanto na direção quanto na arte, atmosfera em geral, mas principalmente no roteiro. Esses 3 pilares, que é o do crime, da religião e da festa, são os pilares da nossa cultura, querendo ou não dá pra negar isso. E foram muito bem passados por esses 3 personagens, que são o Nando, o Doni e a Rita. Então, se você ainda não assistiu essa série, eu não dei muitos spoilers, eu simplesmente expliquei como que a série acontece, vale a pena você ir lá assistir e dar uma força pra Netflix Brasil, porque a gente precisa produzir cada vez mais séries nacionais. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e dá uma olhadinha lá no Instagram do Quarto Setor, se inscreve, vem bater um papo comigo. Lembrando que aqui em cima tem a nossa página do Apoia-se pra quem puder ajudar o canal a continuar produzindo, e se você puder, compartilha nas redes sociais para ajudar o canal a continuar crescendo. Eu vejo vocês no próximo episódio.